Olá pessoal, aqui é o Newton Gomes da CPA Informações Empresariais. Vamos dar sequência na nossa série de vídeos a respeito da reforma tributária. Nesta passagem nós estamos falando muito a respeito da tal comissão mista da reforma tributária. Essa comissão mista será formada lá no Congresso, será composta por 25 senadores e 25 deputados, será instalada a qualquer tempo aí, e ela vai começar a discutir a PEC 110 que está no Senado e a PEC 45 que está na Câmara para juntar e fazer um texto só, né? Um aspecto que eu queria levantar a respeito da PEC 45, que será a principal que será discutida, é a questão do período de transição. Pessoal, essas modificações que, se aprovadas, ocorrerão na legislação da tributação do consumo, elas são complexas, elas são complicadas, elas são demoradas, ela envolve muitos aspectos. Então, quem elaborou o projeto, que é aquele pessoal do CECIP, imaginou o seguinte: olha, nós temos que colocar uma transição. Claro, né? Não dá para aprovar a lei hoje e entrar em vigor amanhã. Né? Há que haver uma transição, há que haver um tempo para, primeiro, a administração tributária ajeite tudo, para correr tudo bem, e segundo, os contribuintes também que saibam exatamente quais são as regras. Então, isso é chamado de período de transição, isto é, a transposição dos procedimentos atuais, envolvendo aqueles famosos 5 tributos, para o procedimento novo que vai ter um só, né? Claro, se 5 são complicados, imagine sair deles e ir para um que contém as regras de todos, né? Então, isso eu tenho certeza que será um problema, um dos problemas, são vários, nós temos comentado aqui, que a comissão mista terá que resolver, né? Então a gente vai conversar um pouquinho a respeito das ideias sobre o período de transição. Aqui comigo a Júlia Gomes. Oi, pessoal! Bom, o período de transição que a proposta 45 fala são de 10 anos. E começando da primeira fase, que são os 2 primeiros anos, que é uma espécie de um período de teste, com a alíquota de 1%, que é compensada pela redução das alíquotas da COFINS. É interessante, então, que esse período de transição que está colocado lá no projeto, ele, então, são 2 fases, né? Na primeira fase, são os 2 primeiros anos. Bom, é claro que a gente não sabe quando isso vai começar. Eu imagino que, se correr tudo bem, se realmente a emenda constitucional ela for a proposta for aprovada agora em 2020, provavelmente começa em janeiro de 2021, vai depender disso. Mas então, vamos supor que haja uma aprovação e uma regulamentação dessa PEC 45 e que ela seja aprovada no Congresso, que ela seja publicada e vai entrar em vigor em janeiro de 2021. Ora, nos 2 primeiros anos, como a Júlia leu aí, é a primeira fase. Quais são os 2 primeiros anos? Ora, então é 2021 e 2022, são os 2 primeiros anos. Lá está dito, olha, vamos fazer o seguinte, não muda nada por enquanto, só que as empresas vão pagar 1% do IBS em 21 e 22, claro, né? Ora, mas esse 1% é um acréscimo da arrecadação, mas a ideia não é aumentar a arrecadação. Então faz o seguinte, paga 1% da receita, etc., a título de IPS, Imposto sobre Bens e Serviços, e compensa aquele 1% com a COFINS. Quer dizer, na realidade paga a mesma coisa, paga menos na COFINS e paga o IBS, a diferença. Tudo isso, supondo que seja aprovado, nos anos de 2021 e 2022, que são os 2 primeiros anos e que compõem a primeira fase aí desse período de transição. Mas e depois, Júlio, o que acontece? Bom, a segunda fase são os 8 anos seguintes, que é o período de transição propriamente dito,
onde todas as alíquotas do ICMS, do ISS, IPI, PIS e COFINS serão reduzidas em 1/8 por ano, sendo estes 5 tributos extintos no 8º ano, ou seja, no final do período de transição, no final dos 10 anos. Exatamente. Então, vejam, nessa segunda fase, que são mais 8 anos, né, que é o período de transição, então, vejam bem, o período de transição é de 10 anos. Nos 2 primeiros anos, nós temos o IBS de 1% compensado com a COFINS. Nos demais 8 anos, nos demais, então o que acontece? Os outros tributos que continuarão, normalmente, etc., só que eles terão uma redução de 1/8 das suas alíquotas por ano. São 8 anos, né? Então reduz 1/8, depois 1/8 do ICMS, do ISS, do IPI, do PIS e da COFINS. O que o projeto deu a entender é que a redução é da alíquota, quer dizer, a alíquota de cada um desses tributos, que cada ano terá uma redução de 1/8. Ora, o que vai acontecer? No 8º ano do período de transição ou no 10º ano de toda essa transição total, esses tributos, ICMS, ISS, IPI, PIS e COFINS, irão a zero. Eles terão alíquota zero. Só que o IBS, nesse tempo todo, ele estará aumentado. Ele começou com 1, aí vai subindo, vai até o máximo. Digamos, apenas por hipótese, que a alíquota do IBS seja fixada em 25%. Isso quer dizer que no 8º ano dessa segunda fase, o IBS chega em 25% e os demais são reduzidos a zero. A partir do 11º ano, não temos mais nenhum tributo e temos só o IBS. A grande questão é o seguinte, todo mundo fala, mas 10 anos, 21 vai até 2031, não é muito tempo. Bom, o próprio relatório da proposta tenta explicar por que 10 anos, por que tanto tempo, né, Júlia? Isso aí. Bom, segundo o relatório, a razão para a transição relativamente longa, os 2 anos de teste mais os 8 anos do período de transição propriamente dito, é que há muitos investimentos que foram realizados com base no sistema tributário atual. Uma transição muito curta poderia ser traumática para as empresas, que poderiam se tornar não competitivas, levando a uma perda de capital ou até mesmo o fechamento dessas empresas. Isso é realmente uma situação que existe, né? Imagine alguém, por exemplo, que ela tivesse um benefício fiscal, alguma coisa assim, com base na situação atual, né? E de repente muda tudo. E isso pode, como diz aqui, pode inviabilizar a atividade, pode gerar prejuízo, pode até encerrar a empresa por uma mudança de regra tão abrupta, tão rápida. É exatamente por isso que o pessoal lá do CECIF entende, não, 10 anos é um período razoável, porque daí as empresas vão se acostumando, e no 11º ano começar tudo, tal. É isso que está explicado, né, aqui. Eu queria lembrar, a gente não está discutindo aqui, estamos falando da PEC 45. Lá na PEC 110, que é aquela proposta que está no Senado, sabe qual é o período de transição lá? 5. Metade. Aqui são 10 anos, 2 e 8. Lá são 5, sendo 1 mais 4. Né? Exatamente a metade. Claro que essa discussão, que inclusive vai fluir agora na própria comissão mista, vamos chegar à conclusão, o que é melhor? É 10? É 5? É 6? É 8? Enfim, da discussão nasce a luz, né? Então, imagino que sim. Mas, ainda falando dessa história do período de transição, ao longo desse período eu tenho ouvido pessoas, especialistas inclusive, que acham que o período de decisão devia ser de apenas 3 anos. Pensar bem, é muito curto, né? 3 anos passa rápido demais. Incrível, tem uma entidade que ela apresentou também um projeto, que não está correndo lá, mas foi apresentado, que eles prevêem uma transição de 1 ano. Ora, é muito pouco tempo. Eu acho que 1 não é muito pouco, 3 ainda é pouco, 5 está razoável, né?
e o pessoal do CECIF interpreta que o melhor mesmo seria de 10 anos. E aí, o relatório deles, como se continua explicando, né, Júlia? Isso aí. Bom, por outro lado, o prazo de transição precisa ser curto o suficiente para que os novos investimentos sejam feitos com base no novo modelo e não no velho sistema tributário, o que é essencial para que a mudança no sistema tributário induza uma mudança na forma de organização da produção, a qual pode ter um impacto muito positivo para a produtividade do país já nos primeiros anos de transição. Exatamente. Então, a ideia do CECIF, com 10 anos, 2 inicial mais 8 lá, é que os contribuintes vão acostumando, a administração vai indo, né, vai treinando, vai fazendo, para que seja tudo feito correto nesse prazo dos 10 anos, ou qualquer outro prazo que vier a ser aprovado nessa discussão. Primeiro na comissão mista, depois no plenário da Câmara, no plenário do Senado e a aprovação final no Congresso Nacional. Vamos ver como é que isso vai acontecer, se haverá algum tipo de alternativa. Veja bem, eu acho que esse período, opinião pessoal, claro, né? Esse período de transição é muito bom para nós profissionais que trabalhamos com a contabilidade, com o direito, com o processo, com os recolhimentos, né? Por quê? Porque a gente tem um problema muito sério na execução e recolhimento quando, de repente, uma coisa entra em vigor imediatamente. É um drama, né? Você não entendeu bem ainda o que aconteceu. Então, eu entendo que o período de transição ele é ótimo porque nós vamos nos acostumando a tudo isso, uma variedade imensa de contribuintes, cada um sendo atingido por um jeito, eu acho muito bom. Para os profissionais, para os escritórios, para próprios departamentos da empresa é interessante porque vai realmente fazer com que as coisas sejam bem executadas, bem obedecidas, sem maior problema. É isso aí, Juliana. Isso aí. Bom, nos próximos vídeos nós continuaremos a tratar sobre a comissão mista. E antes de acabar, gostaria de lembrar para vocês de nos visitarem nas nossas redes sociais, @netcpa. Nós estamos no Facebook, no Instagram, também no LinkedIn e no Twitter. E além disso, entre em contato com o setor comercial pelo telefone que está na tela ou pelo nosso site netcpa.com.br. Muito obrigada e até a próxima. Muito bem, antes de encerrar eu queria dar 2 recadinhos rápidos. Primeiro, a tal comissão mista que está enrolando era para se instalar no dia 19 de dezembro, estão quase fazendo 2 meses. Tudo indica que vai ser instalada na próxima terça-feira, com algumas modificações que no próximo vídeo nós vamos comentar mais o que está sendo mudado. Então, comissão mista, criação e instalação, provavelmente de terça-feira da próxima semana. E o recado final é que eu e a Júlia nós estamos preparando um amplo projeto a respeito do imposto de renda da pessoa física para 2020. Né? Não nos esqueçamos, o prazo para apresentar a declaração, como tem sido nos anos anteriores, certamente será no dia 30 de abril de 2020. Então vá preparando seus documentos aí, porque você vai ter que fazer a sua declaração mais um ano. Muito obrigado e até o próximo vídeo.